circunstâncias da vida que fazem com que elas reencarnem, passem um certo tempo aqui e depois retornem para o mundo espiritual. Isso vai depender principalmente das necessidades espirituais desse espírito reencarnante. É muito comum as pessoas dizerem isso aí. Na semana passada, um amigo meu postou no Face, uma criança desencarnou, ele escreveu exatamente essa frase: um anjinho morreu e foi para o céu. Né? Então, imaginando que uma criança, quando desencarna, é um espírito mais evoluído, mais desenvolvido, de maneira alguma, é um espírito comum, como nós outros, cheios de imperfeições, com problemas para serem resolvidos, né, com muito tempo ainda para progredir, para evoluir em novas existências aqui na Terra. Então, é uma frase errada essa, nós nunca devemos pronunciar. É interessante essa questão 199 de O Livro dos Espíritos, porque Kardec indaga o seguinte do Espírito de Verdade: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Por que será que Kardec usou esse advérbio de modo frequentemente? O Livro dos Espíritos ele foi escrito no século XIX. E a mortandade infantil naquela época era muito maior do que é hoje, com certeza. Para vocês terem uma ideia, na França, em algumas regiões da França naquela época, a taxa de mortalidade infantil chegava a 50%. Vejam só, assustador, né? 50%, quer dizer, nasciam 1.000 crianças, 500 morriam até os 10 anos de idade. Então, por isso que ele pergunta dessa forma, porque tão frequentemente, né, a vida se interrompe na infância. Aí os espíritos nos respondem: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento da existência anteriormente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Os espíritos aqui, eles não esgotam todas as possibilidades. Eles nos citam duas possibilidades. E ainda dizem, pode representar. Existem inúmeros motivos que fazem as crianças desencarnarem, né? E nós veremos a seguir. Então, resumindo, complemento de uma existência interrompida antes do momento em que deveria terminar, por exemplo, por um suicídio ou um acidente imprevisto, e sempre vai ser provação ou expiação para os pais, porque é um grande sofrimento, né? Quem já passou por isso sabe, perder um filho é muito difícil. O sofrimento é muito grande. Existem desencarnações de crianças previstas, e existem desencarnações de crianças não previstas, quer dizer, não programadas pela espiritualidade, tanto quanto para os adultos, né? Existem desencarnações programadas para nós e, dependendo das situações, das circunstâncias, dos acidentes que eventualmente e doenças que possam nos acometer, nós podemos desencarnar antes da hora. Isso acontece com as crianças até uma frequência maior, em razão da fragilidade do seu corpo. Então, no caso de desencarnação prevista, são aquelas desencarnações que foram programadas espiritualmente pela espiritualidade antes do espírito reencarnar. Realmente era para o espírito viver, né, há um certo tempo aqui, 1, 2, 3, 10 anos, e depois desencarnar e retornar para o mundo espiritual. Esses são os casos, então, previstos na questão 199 do Livro dos Espíritos. Muitas vezes, esses espíritos tiveram a existência anterior interrompida por algum motivo, seja suicídio ou acidente, e eles retornam numa reencarnação breve para se reajustarem
para em seguida reencarnarem de novo, novamente, com mais segurança. Veremos isso com mais detalhes daqui a pouquinho. Existem acidentes que nós não podemos prever, né? Em razão de nós estarmos reencarnados num planeta de provas e expiações, sujeito a tanta instabilidade, a tanta vicissitude, existem acidentes que podem, em razão da grosseria do nosso corpo, nos levar à morte do corpo físico. Isso não quer dizer que esse acidente esteja necessariamente previsto na espiritualidade. Faz parte das provações do mundo que nós nos encontramos reencarnados. Como qualquer outro espírito em evolução, esses espíritos, antes de reencarnar, solicitar conscientemente certas experiências e serem induzidos a ela, ou serem induzidos a ela em benefício próprio. Então, antes de reencarnar, havendo necessidade de uma breve reencarnação, se o espírito for consciente, tiver evolução suficiente, ele mesmo vai programar essa reencarnação mais curta, mais breve aqui na Terra. Senão, serão os mentores que irão induzi-lo a reencarnar. Agora, as desencarnações não previstas de crianças. Eu estava lendo hoje na internet a respeito do atentado terrorista lá na Somália, que poucos têm falado, né? 200 pessoas desencarnaram na França no atentado terrorista por serem brancas, bonitas, lindas e ricas. Né? Todo mundo fez divulgação, mudou a página do Face, condenando o atentado terrorista, né? Agora morrem 300 pessoas pobres e negras na Somália, pouco se fala. Mas eu estava lendo hoje a respeito desse atentado, e lá estava falando um pouquinho desse país. País muito pobre, faz 10 anos que não chove, não tem água para beber e não tem comida para comer. Existem 280 mil crianças desnutridas, prestes a morrer. Prestes a morrer, 280. Então nós vemos como que as condições humanas que nós vivemos determinam certas ocorrências tão dramáticas em nossa vida. E ainda, nós espíritas temos que ter a convicção que o mal é produzido por nós mesmos. Tudo é vontade de Deus. Deus sabe o que faz, não. Deus não é responsável pelo mal que existe na Terra. Somos nós. Nós plantamos, nós colhemos. E nós podemos mudar esse quadro? Claro, devemos mudar esse quadro de injustiça que nós mesmos criamos por egoísmo. Se nós formos ver a taxa de mortandade infantil no passado e comparar com a de hoje, nós vemos que ela diminuiu drasticamente. Estava falando agora que na França, na época de Kardec, 50% das crianças desencarnavam de 0 a 10 anos. Daí a pergunta dele, né, usando o advérbio, frequentemente. E é interessante ter uma questão até cultural nisso. Eu não sei se os mais antigos já viram. Em algumas residências, existem fotos de crianças que morreram em tenra idade, né? Que desencarnaram. Os mais antigos tinham esse hábito. Eles acreditavam que as crianças eram anjinhos e que por terem morrido precocemente, eles já tinham garantido, essas crianças tinham garantido o céu, né? Eles achavam que elas já estavam salvas e que as fotos nas salas traziam sorte. Então os mais antigos colocavam fotos de crianças mortas na sala, e é até mórbido isso, né? Naquela época não existia fotógrafo e não existia máquina, assim como nós temos hoje para fotografar. Então eles não tinham foto da criança com 2, 3, 4, 5, 6 anos. Quando morria, tirava foto da criança morta. Então se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver fotos de crianças mortas no caixão. É terrível, a imagem é ruim, né? Mas eles acreditavam que dava sorte e colocavam isso na sala. Então essa questão cultural também fez com que demorasse muito para que os governos de todos os países tomassem medidas importantes para preservar a vida da criança.
esses cuidados que são necessários para que a criança não fique doente e não morra precocemente. Então, no caso de desencarnação não prevista, é que não houve programação espiritual, né, e em razão de maus tratos, a assistência médica, ou principalmente falta de assistência médica, essas crianças acabam desencarnando. Então, por que isso acontece? Por qualquer acidente material muito próprio da organização humana e das condições precárias da vida planetária, onde o ambiente é hostil e sujeito às mais diversas provações. Nós estamos falando, então, daquelas mortes de crianças não programadas. Descuido dos pais com a saúde do seu filho, assistência médica inadequada, né, ou falta de assistência médica, fatores ambientais decorrentes das condições socioeconômicas. Se nós fôssemos ver a taxa de mortalidade infantil no Brasil, nós vemos que ela varia por região. Por exemplo, na região Nordeste, são 32 mortes a cada 1000 nascimentos. 32 mortes a cada 1000 nascimentos. Nós vamos para a região Sul, esse número cai para 15. Né? Então, as condições socioeconômicas de assistência, principalmente à criança, é fundamental para preservar-lhes a vida. E assim também em outros países, né? A taxa hoje de mortalidade infantil no Brasil é 28 mortes a cada 1000 nascimentos. É uma taxa alta ainda, o Brasil está em 100º lugar. Existem 99 países à frente do Brasil com taxas menores que essa, está em torno aí de 2,5% a taxa. Existem países de primeiro mundo, naturalmente, que essa taxa é 10% da nossa taxa, 10 vezes menor, em razão da assistência que a criança tem nesses países. Então nós percebemos aqui, olha, o gráfico, né, tem a média brasileira aí, que dá em torno de 25, 28, dependendo do ano que essa pesquisa tenha sido feita pelo IBGE. A mortalidade infantil no Nordeste, olha, 33 a cada 1000 nascimentos. Norte vai caindo, Centro-Oeste, Sudeste vai caindo, Sul vai caindo. Né? Então, região Sul tem menos morte na infância. Bom, já estou dando a dica. Por que quase sempre continuam crianças no mundo espiritual? É isso mesmo que acontece. Né? Nós fizemos a pergunta logo no início, continuam crianças ou crescem? Então, nós já estamos falando do perispírito ou corpo espiritual, que a criança vai tomar imediatamente após a desencarnação. Elas continuam, via de regra, crianças. E vamos saber por quê. Porque elas vão reencarnar em pouco tempo. As crianças não costumam ficar muito tempo lá. É claro que espíritos mais evoluídos retomam a forma adulta, tá? Mas a maioria das crianças continuam crianças e depois reencarnam. Quando nós vamos reencarnar, o nosso perispírito diminui em suas dimensões. Então não convém, né, fazer a criança, digamos assim, retomar a forma adulta após a desencarnação para, depois de um breve tempo, reduzir novamente o volume desse perispírito para uma nova reencarnação. Então elas são tratadas como crianças, como nós tratamos as nossas crianças aqui, aliás, muito melhor do que nós tratamos as mãezinhas que já perderam crianças, né? Ou parentes ou amigos, as pessoas que nós conhecemos, podem ficar tranquilas, muito tranquilas. Mãezinhas não, paizinhos também, né? Os pais amam os seus filhos muito, tanto quanto as mães. Então os familiares que sofrem com isso podem ficar tranquilos com relação a isso. Ninguém está abandonado e as crianças, em especial, recebem muita assistência, maior inclusive do que aquela que poderiam receber aqui, considerando que os espíritos são muito mais capacitados do que nós. Não é verdade? Bom,
eu já falei sobre isso, e não faz sentido a criança retomar um corpo adulto, considerando que ela vai reencarnar em breve. Ela continua criança, continua sendo atendida como criança em suas necessidades. Existem mentores, evangelizadores devidamente preparados para acolhê-las, e elas ficam em instituições designadas para elas. Ficam normalmente internadas 100% do tempo, só crianças nessas localidades no mundo espiritual. Nós vamos citar aqui o caso da Verinha. A Verinha era uma garotinha que desencarnou com 2 anos de idade. Está no livro Escola no Além, de Chico Xavier. Ela ficou um curto tempo na espiritualidade nessas escolas, sendo cuidada pelos evangelizadores. E lá, como uma criança de 2 anos não tem compreensão muito grande, a inteligência ainda não desabrochou, porque continuou criança do lado de lá, quer dizer, a inteligência praticamente é a mesma quando ela estava reencarnada, é lógico que ela não compreendia muito bem. Existia nessa instituição, relatada pelo espírito Claudinha, que escreve através das mãos de Chico Xavier esse livro, Escola no Além, em torno de 100 crianças na instituição que ela era professora. Então ela relata o caso de Verinha, porque Verinha foi levada à reencarnação. E essas crianças, elas ficavam assim com dúvida, elas imaginavam que elas tinham sido sequestradas. Que se sentiam vivas, iguaizinhas como elas eram. Elas não sabiam que tinham passado pela transformação da morte do corpo físico. E elas viviam perguntando dos professores, interessante isso, né? Por que vocês me roubaram? Onde estão meus pais? Me devolvam para os meus pais. E somente pouco a pouco elas iam recebendo instruções e iam sendo esclarecidas com relação à grande transformação que ocorreu na vida delas. E aí era revelado a elas que elas iriam retornar no mesmo lar. Retornar no mesmo lar. Então a Verinha foi preparada, e a Claudinha, autora do livro, junto com uma outra equipe, levou a Verinha para os procedimentos de reencarnação na sua antiga mãe. Quer dizer, ia ser filha da mãe que ela perdeu. Chegando até o lar, elas foram surpreendidas porque a mãe tinha feito uma cirurgia para não ter mais filho. Olha que interessante. Muito embora uma pessoa nova, quando ela teve Verinha, ela já aproveitou e fez a cirurgia. Então ela não podia receber novamente a Vera como filha. A Vera chorou muito, a criancinha de 2 anos, os mentores acompanhando. Aí eles foram informados que a irmã da sua mãe, ela tinha se casado e estava desejosa de ter um filho. Então o que eles fizeram? Levaram Verinha até a tia, né? E lá a Verinha ficou e reencarnou então como sobrinha da mãe da reencarnação anterior. Mas ficou na mesma família. Olha que interessante. Então eles procuram sempre levar o espírito desencarnado precocemente a se situar numa nova existência junto da mesma família. Se for possível, inclusive através da mesma mãe. Então vejam só. Verinha é levada para a nova reencarnação por meio da sua própria mãe. Ela deveria reencarnar através da própria mãe. 2, por questões fisiológicas, a mãe não pôde recebê-la. 3, foi ligada à sua tia que podia e desejava uma gravidez. Verinha, 4, Verinha acabou. Põe água para mim, Rosa, fazendo favor, eu pede. Verinha acabou por permanecer na mesma família agora como sobrinha da sua primeira mãe. Interessante esse caso, não é? Logicamente, os mentores maiores sabiam que a mãe da Verinha não podia recebê-la mais, em razão da cirurgia, né? Mas para a experiência da Verinha e de outros trabalhadores espirituais, eles permitiram que isso acontecesse, porque a Claudinha, que é essa garota de 18 anos desencarnada que estava acompanhando a reencarnação, obrigado, viu? A reencarnação de Verinha, ela havia sido assim negligente com relação à existência anterior. Ela tinha desencarnado com 18 anos com um acidente de moto, né? Então, para valorizar a vida, né, a fim de entender
que o processo de reencarnação não é algo tão simples, não, que tem fila para a reencarnação, ela passou por essa experiência. Logicamente, os mentores sabiam que isso não ia acontecer mesmo, que seria a tia que ia receber a velhinha, tá certo? Bom, outras informações importantes. Se o espírito não for reencarnar brevemente, poderá adquirir sua forma adulta. Muitas vezes o corpo espiritual cresce no mesmo ritmo que cresceria se estivesse encarnado no corpo material que perdeu. Muitas pessoas já me perguntaram isso, né? Como que a criança cresce, né, no mundo espiritual? Outras vezes rapidamente, de acordo com a evolução e vontade do espírito. Então, as revelações espirituais, nós temos bastante livros, viu? Farta bibliografia a respeito disso. Não é pouca, não. Geralmente, as crianças que permanecem no mundo espiritual e não vão reencarnar, legal, hein? Agora eu vou precisar gritar menos. Na verdade, quem não sabe falar em microfone, que fica gritando, não é necessário de gritar, né, Rosalina? Não precisa, né? Então, se o espírito não for reencarnar brevemente, é lógico que ele vai retomar o corpo adulto. E como que ele cresce no mundo espiritual? No mesmo ritmo, segundo informações espirituais, que ele cresceria se estivesse aqui. Isso aí explica os sonhos que as mães têm quando perdem crianças e sonham com os filhos adultos. É interessante isso. Por quê? Porque na memória física dessa mãe, ela nunca viu o filho adulto para dizer, não, é uma recordação tão somente. Ela viu o filho até 10 anos, quando ele desencarnou. Por que que ela sonha com um filho com 30 anos de idade, por exemplo? Uma amiga minha, isso aconteceu, ela não é espírita, o irmão dela desencarnou com leucemia aos 12 anos de idade, e pouco tempo depois ela ficava sonhando com o irmão, e até hoje sonha, e o irmão aparece para ela com 30 anos de idade, e ela tem absoluta certeza que é o irmão. Olha que interessante, nesse caso o irmão dela retomou a fase adulta rapidamente, né, porque ele não deveria reencarnar em seguida. Outras vezes, mesmo tendo condições de tomar uma forma adulta, o espírito prefere ficar com a forma infantil. Mesmo ficando no mundo espiritual, prefere continuar sendo criança. Por vários motivos, né? Vamos pensar o seguinte, como será a população espiritual? Normalmente nós desencarnamos, e assim todos nós esperamos, né, velhinhos. Não é? A maioria das mortes acontecem na velhice. A maioria. Vamos pensar, se nós permanecermos no mundo espiritual, com a mesma forma que temos quando encarnados, se, digamos, a maioria desencarnar com 80 anos de idade, a população espiritual vai ser de velhinho? Pelo amor de Deus. Claro que não. Imagina, você chega lá só ter velho no mundo espiritual. As coisas não são assim. É uma população igual a nossa. Tem crianças, tem adolescentes, tem jovens. E tem alguns também que preferem ficar, né, assim, com a forma de uma pessoa mais velha. Então é uma população parecida com a nossa. Então, tem crianças, tem jovens, tem adultos, né? Segundo revelações aí, a forma preferida daqueles que podem e têm condições espirituais para adquirir essa forma é numa média de 30 anos, né? Então, a gente está bonito com 30 anos, está maduro, né? Mas isso depende da evolução e da capacidade do espírito, né, em adquirir essa forma. Na verdade, na medida que nós vamos nos purificando interiormente, o exterior vai refletindo isso. A beleza exterior reflete a beleza interior. Olha que informação interessante. A Ivone Pereira que nos fala isso no livro Cânticos do Coração. Os espíritos Leon Denis e Dr. Bezerra de Menezes têm afirmado que a mortandade infantil na Terra constitui problema também para o mundo espiritual, já que muitos casos de mortes prematuras não são programadas. O Brasil fez um trabalho importante, né, para preservar a saúde infantil, e nos últimos 22 anos, a nossa taxa de mortandade infantil diminuiu 77%.
Olha quantas mortes não estavam previstas e graças a Deus não aconteceu, né? Por causa da ação do governo. Bom, escola, creches, ambientes apropriados no mundo espiritual. Será que existem? É lógico, né? Se aqui existem, nós temos tanto cuidado com as nossas crianças, vocês ficam imaginando lá. Lá existem professores, evangelizadores, pedagogos, psicólogos, pessoas que cuidam dessas crianças. E é onde elas ficam, tá? Ou pelo menos passam a grande maioria do seu tempo. Elas podem até ficar na casa de uma avó desencarnada, de um parente desencarnado, mas o dia todo passa nesses parques, nessas instituições destinadas exclusivamente para criança. Então lá eles estudam, eles aprendem, eles trabalham, todos trabalham. Tem horário para trabalhar, sim, criança trabalha. E aí o mentor até esclarece, Jesus foi carpinteiro, ele trabalhou na infância, dando esse exemplo para nós. Achei interessante essa comparação. Então, eles recebem esclarecimentos espirituais adaptados à idade e à compreensão deles também, como as nossas evangelizadoras, né? Nas aulas aí, que temos aqui de evangelização, de moral cristã. Por isso, só que lá eles têm aula de moral cristã, sim, ligadas ao comportamento, à conduta, só que também continuam estudando as disciplinas da terra. Viu? Olha que interessante, é necessário desenvolver e continuar desenvolvendo o quê? A inteligência, que é um atributo do espírito, é necessário. Então não vão pensar que eles vão ficar ali paradinhos, sem estudar matemática, português, ciências, etc. Não, tem essas disciplinas, só que tem essas outras aqui também, ó. Vamos ver onde eu escrevi. Curso de bom comportamento. Nós não temos essa disciplina aqui na escola ainda, né? No futuro, quem sabe? Vamos ter no futuro. Retificação sentimental. É lógico, essas crianças sentem muitas saudades dos pais, muita saudade das mães. Então, é necessário que haja, então, esse domínio do sentimento, a fim de que elas não se prejudiquem e não prejudiquem também a família. Então, curso de bom comportamento, retificação sentimental, obrigações humanas, introdução aos valores superiores. Por exemplo, tá no livro Mensagens do Pequeno Morto, em vários capítulos eu fui separando, quando ele falava de um curso, de outro, eu consegui selecionar esses aí. Tem mais. Porque é o dia inteiro na escola. Tem muito que aprender, muito que fazer. Bom, eu separei alguns trechos desse livro, Mensagens do Pequeno Morto, Psicografia de Chico Xavier, porque tem muitos ensinamentos, não só para as crianças, como para nós, pais e educadores. Vejam só que o Carlinhos, que é o personagem, um garoto que desencarnou com cerca de 12 anos, escreve. A maior parte dos meninos que chegam até aqui, desencarnados, né, são sempre portadores de enraizados defeitos. Foram muitíssimo mal habituados em casa. Escravizaram-se ao carinho excessivo, as crianças mimadas aí. Ausentaram-se das pequenas responsabilidades e deveres que lhes competiam na organização familiar. E ao serem surpreendidos pela morte, sofrem angustiosamente com a readaptação, porque a vida continua, pura e simples, exigindo esforço e boa vontade de cada um de nós. Séria advertência para todos nós, né? Se naquela época foi escrito esse livro, há décadas, já se falava sobre esse erro nosso em mimar demais a criança, imagina agora, né? Ainda para fechar, se houvéssemos sido educados, ele se refere a ele mesmo. Se houvéssemos sido educados quando nos lares terrestres, no espírito de serviço, não teríamos tanta dificuldade de readaptação à vida espiritual. Vale para a criança e vale para nós, para adultos. Finalmente, eu vou ler a última carta, porque esse livro Mensagens do Pequeno Morto é feita por cartas. O Carlinhos escreve para o Dirceu, o seu irmãozinho que ficou encarnado, né? Então tem a última carta,
muito interessante, que nos esclarece muitas coisas, que servem para as crianças, adolescentes e para nós adultos, educadores e pais. Então vamos lá? Me acompanhem. Agora, meu irmão de seu reencarnado, que devo endereçar essa carta, envio a você um abraço afetuoso, esperando que minha experiência possa ser útil ao seu coração. Não se julgue dentro da vida como alguém que nunca prestará contas dos atos mais íntimos. Tudo o que praticamos, Dirceu, permanece gravado no livro da consciência. O bem é a sementeira da luz, portadora de colheitas sublimes de alegria e paz, enquanto que o mal nos enegrece o espírito, como tinta escura que mancha os alvos cadernos escolares. Ouça a palavra esclarecedora de nossos pais, os primeiros amigos que a bondade divina colocou às portas da nossa vida terrestre, e nunca despreze os bons conselhos recebidos. A nossa natureza, quase sempre, reclama ternura e compreensão dos que nos cercam, mas a nossa necessidade de preparação espiritual exige luta e contrariedade. Nem sempre aprendemos o necessário, recebendo demasiadas carícias. Por isso mesmo, na maioria das ocasiões, precisamos do socorro de advertências mais fortes, que vêm através da dor, nós sabemos. Não seja, pois, rebelde à orientação do lar. Em suma, Dirceu, sejamos todos bondosos, fraternos, aplicados ao estudo e ao trabalho. Conserve a amizade sincera aos livros, faça-se amigo prestimoso de todas as pessoas, ainda quando não possa você ser compreendido imediatamente por elas. Não descreia da boa semente, embora a germinação se faça tardia. Não maltrate nem persiga os animais úteis ou inofensivos. É muito lamentável a atitude de todos aqueles que convertem a vida num instrumento de perturbação e destruição para os mais fracos. Seja bom, Dirceu, profundamente bom, verdadeiro, leal. Creia que todos os seus atos nobres serão largamente recompensados. Agora, meu querido irmão, devo terminar. Beije por mim a mamãe e o papai. Estou certo de que um dia nos reuniremos de novo no grande e abençoado lar sem lágrimas e sem morte. Até lá conservemos, acima de todas as dores e incertezas, nossa fé viva em Deus e a nossa suprema esperança no destino. Receba minhas saudades, saudosas, Carlinhos. E assim nós terminamos a exposição da manhã. Espero que tenha sido útil, né, para vocês, nas reflexões sobre o assunto. A bibliografia está aqui. O pessoal que assiste pela internet também normalmente nos pedem os livros que consultamos. Eles estão aí. Um grande abraço a todos. Um bom domingo junto com os familiares e queridos. E obrigado pela atenção.